E começa agora mais um Bunka Pop. Hoje a gente vai colocar você dentro da TARDIS, porque vão rolar várias viagens no tempo muito maravilhosas. O universo dos animes é enorme, tem espaço para todos os gêneros e gostos. Ficção científica, terror, aventura, romance. E tudo isso pode acontecer em diversos mundos e tempos diferentes. E o Japão adora fazer histórias do passado, né? Não só de samurais e ninjas, mas também da Idade Média, tipo Game of Thrones e Rei Arthur, que os japoneses adoram. O século XIX na Europa é um dos períodos favoritos, talvez porque lembre bastante o glamour e as novidades tecnológicas que o Ocidente levou pro Japão na Era Meiji. Pensando em tudo isso, a gente preparou uma lista com 6 animes que acontecem no passado para vocês verem essa mistura de épocas reais com fantasia. Bem conscientes. Venha só bem! Bunka Pop! Começando lá nos tempos medievais, Arslan Senki se passa no reino fictício de Pars e recria todo aquele clima das cruzadas, com disputas de territórios e tronos. Eu gosto muito dessa época da história, eu acho muito bonito visualmente falando. Deve ter sido uma droga morar com viver certeza, naquela época mesmo. Mas é tão legal ver filmes que mostram essa época, ver animes que mostram essa época. Eu acho legal de ver, porque eu gosto muito desse lance de figurino. Sim, acho é verdade. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão então fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês. O rei de Pars é um cara chamado Andrágoras III, que é muito escroto e tinha vários escravos. Né? O cara não tá nem aí pra ninguém e só se interessa mesmo em vencer as batalhas, né? Uma dessas lutas, os soldados do Andrágoras se rebelam e entregam ele pro reino inimigo, que é a Lusitânia, cheia de fanáticos religiosos. Parece aqui nosso bairro, né? Mas antes que a Lusitânia invadisse Pars, o príncipe Arslan consegue fugir com um dos cavaleiros mais fortes do reino, né? E diferente do pai, ele é bem bonzinho e pretende abolir os escravos. Chega de escrotice do papai. Tempos mudaram. Pra isso, ele vai precisar retomar o trono de Paris e acabar com o exército da Lusitânia. E por isso, começa a recrutar um pessoal e fazer alianças com as nações próximas. O problema é que tem um cara que usa uma máscara prateada que finge trabalhar pra Lusitânia, mas na real ele quer passar a perna em todo mundo e ser o rei de Paris, né? Foram 25 episódios na primeira temporada e 8 na segunda, mas a série também tem mangá e tem até um livro. Aliás, as ilustrações desse livro elas foram feitas pelo Yoshitaka Amano, que é um cara, assim, é um artista sensacional que foi responsável por muita coisa do Final Fantasy, né? Ele fez muita coisa. Design de personagens. Outro anime que explora bem a era medieval é Claymore. Apesar de também se passar em locais fictícios, o cenário e as vestimentas têm um estilo europeu. A história mostra um povo sofrendo de uma praga chamada Yoma, que é um tipo de ser humanoide que consegue mudar de forma e se alimenta de carne de gente. Para combater essas criaturas, um grupo conhecido como a Organização criou as Claymore, que são guerreiras mestiças de humanos com Yoma. O tipo de espada que essas mulheres usam é a Claymore, aquele modelo bem clássico medieval, e é por causa disso que elas são chamadas dessa forma, né? Aquelas espadas de duas mãos. Essas guerreiras são contratadas pelas cidades para protegerem a população da ameaça dos Yoma, mas como elas são muito fortes, o preço do contrato é muito alto. E acaba ficando só uma por cidade, né? Porque é caro. Sim, é caro. O poder das Claymore vem de uma energia demoníaca chamada Yoki, que aumenta as habilidades na hora da luta e também dá mais chance pra vitória, né? Só que essas guerreiras não podem exagerar no Yoki, porque se elas abusarem muito, elas viram esse tipo de monstro que se chama Kakuseisha, que é um monstro com muita sede de sangue, é bizarro. O legal dessa série é que existem 47 Claymores diferentes, né? E pra cada parte da história vai seguindo uma personagem, né? Com um foco mais nas principais, isso é muito legal. Inspirado na era medieval do Oriente Médio, a gente tem o anime Magi, que usa personagens importantes das histórias do Mil e Uma Noites, que é um livro de lendas árabes. Né? A série conta a história de um garotinho chamado Aladdin que decide viajar o mundo num tapete voador com sua flauta mágica capaz de invocar um gênio. Durante suas viagens, ele conhece o Alibaba, que é príncipe de um reino e tá numa jornada para conquistar labirintos conhecidos como dungeons. E o califa tá de olho no decote dela. Tá de olho no biquinho do peitinho dela. Dizem que nesses lugares, além de tesouros incríveis, a pessoa pode até conquistar um gênio, né? E eles não realizam 3 desejos, mas fazem outros tipos de magia que podem ajudar os humanos. O Aladdin se une ao Alibaba e eles conquistam o primeiro labirinto. E com o dinheiro dos tesouros, o Alibaba liberta os escravos da cidade, incluindo uma garota chamada Morgiana, que entra pro grupinho deles. Além disso, existe um império poderoso chamado Kou, que usa feiticeiros do mal para invadir a cidade e dominar todos os outros reinos. O pessoal tá virado no war, né? Engraçado que todas essas histórias do passado envolvem guerra.
guerras. Sim, é porque a galera quer dominar territórios e quer poder. Se fosse uma história do presente, Também seria igual. seria igual. Só que o Aladdin também é um feiticeiro. Ele consegue usar uma energia de luz para invocar poderes e junto com seus amigos, ele faz alianças para prevenir a expansão do Império de Kol. Um dos aliados mais legais é o rei Simba, da ilha de Síndria, que além de ser muito simpático, já conquistou diversas dungeons e é líder da Aliança dos Sete Mares. Vai, Simba! O personagem é tão legal que até ganhou uma série de mangá e um anime próprio chamado As Aventuras de Simba, que mostra toda a origem dele e a saga até se tornar rei de Síndria. Um anime que explora bem o século XIX europeu é Kuroshitsuji, né? A série se passa na Inglaterra e tem vários personagens inspirados em casos reais daquela época, né? Daquela época vitoriana, linda, maravilhosa, com vestidos incríveis e homens bem elegantes, com fraques, ternos incríveis. E você com esses trapos. E eu com isso aqui, né? O protagonista é um pequeno lord inglês chamado Ciel Phantom Hive, que pertence a uma família que faz serviços secretos para a rainha da Inglaterra. Mas quando o Ciel era mais jovem, os seus pais morreram no incêndio e ele foi sequestrado por uma seita que abusava e sacrificava crianças num ritual. E no meio de tanta raiva e medo, o Ciel acaba invocando um demônio, que aceita ajudar o menino em troca da permissão para sugar a alma dele quando a vingança Eu não, terminar. sai com esse negócio de alma aqui, que você sugar minha alma. É, não é dele, tá? 汝契約を欲するよ。くどい。契約し速やかに我が望みを聞き届けよ。 O Ciel aceita o pacto, consegue ficar livre e volta pra mansão ao lado do demônio, que assume uma forma humana chamada Sebastian e começa a trabalhar como mordomo. É o mordomo demônio. O Ciel retoma os serviços da família e investiga vários casos sobrenaturais, incluindo a série de assassinatos do Jack, o Estripador. O que você fez, Jack? Outros personagens do anime também são importantes no contexto histórico, né? O Lau, por exemplo, é um membro da máfia chinesa e cuida do tráfico de ópio, que era uma droga muito famosa e muito utilizada naquela época, né? A galera era viciada, era o crack da época, né? Sim. Os personagens Soma e Agni também têm uma referência muito legal. Eles são da corte indiana e naquela época a Índia era uma colônia da Inglaterra. Nossa, eles têm um visual muito bonito, né? Os indianos do Kuroshitsuji. Tem o artbook, vejo todos... Nossa, é maravilhoso. O Kuroshitsuji é lindo, é impecável na arte, né? Sem sair do século XIX, a gente também tem a animação Steam Boy, que passa na Inglaterra e tem um pouco mais de ficção científica baseada no steampunk. O steampunk é um gênero que distorce o passado, usando a tecnologia a vapor da Revolução Industrial, mas como se tivessem inventado muito mais coisas, como aeronaves, armas de laser, tem tipo vários tipos de armas diferentes, mas todas a vapor, com a tecnologia da época. É muito legal o visual steampunk, né? Em jogos, em tudo. Eu acho bem bonito. A história da animação é sobre um garoto chamado Ray Steam, que mora em Manchester. Ele trabalha na manutenção de uma fábrica de tecidos, além de ser inventor nas horas vagas, né? Faz um tecido aqui, depois... Naquela época as pessoas tinham que fazer as coisas nas horas vagas mesmo, porque não tinha... Se você é pobre, você não tem como investir. Mas hoje em dia é assim também. É verdade, A nossa. gente trabalha normal, nas horas vagas a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Não mudou nada. É igualzinho, só que nada dá vapor. Um dia ele recebe pelo correio um pacote do avô, que também é inventor, contendo uma esfera metálica chamada Steam Ball, que precisa ser protegida a todo custo. Essa esfera contém o segredo de um novo tipo de energia que pode mudar a história da ciência. Por isso, o Ray precisa impedir que ela caia nas mãos da Fundação O'Hara. Uma coisa muito legal desse anime é que um dos personagens se chama Robert Stephenson, que foi um dos maiores engenheiros de trens a vapor do século XIX. Eu gosto muito dessas referências reais nos animes, isso deixa tão mais rico as coisas, né? E o criador de Steam Boy é o Katsuhiro Otomo, mesmo do clássico Akira, que é uma das minhas animações favoritas, né? E revolucionou o gênero de anime no mundo inteiro, né? De quem, não é, né? Tipo, Nossa, Akira cara. é uma referência, mesmo que você goste de outras séries, ainda é uma referência visual. E é uma animação muito atual, você assiste agora, parece que foi produzida tipo o ano passado, assim, é muito atual, acho que vai ser assim pra sempre. É como Laranja Mecânica das animações. Né? Verdade. Avançando um pouco no tempo, o anime Baccano se passa nos anos 30, nos Estados Unidos. Essa história é adaptada de uma série de livros premiados no Japão, que já tem 21 volumes lançados até hoje. A história cronológica começa mais de 200 anos antes dos eventos principais do anime, quando um grupo de alquimistas invoca um demônio na busca do elixir da vida eterna, né? O demônio concede essa fórmula e eles se tornam praticamente imortais. O único jeito dos alquimistas morrerem é ser devorado por um igual. Tipo, eu sou imortal, ele é imortal. Ai. Pega um pedacinho. Tipo, Não, mas é tipo inteiro. Mas um deles discorda e começa a comer todos os outros, e é uma coisa horrorosa. É, e é perigoso, né? Porque eles acabam tendo que fugir por causa disso. Percebendo que é perigoso eles ficarem juntos, os imortais sobreviventes decidem se espalhar pelo mundo inteiro. É depois disso que o anime volta pros anos 30 e o elixir da imortalidade acaba caindo nas mãos dos chefes da máfia. E os caras tomam numa festa achando que é bebida alcoólica e...
Enquanto isso, os imortais do passado acabam se juntando a bordo de um trem misterioso chamado Flying Pussyfoot, onde começa uma série de assassinatos e aparições estranhas. Só um pouquinho, assim, de medo. O anime conta 3 histórias diferentes ao mesmo tempo, mostrando tanto o passado quanto as guerras da máfia, né, e também os mistérios do trem a vapor. Depois de toda essa viagem, o tempo do Bunka Pop acaba por aqui. A gente sabe que tem muitos animes que se passam em épocas legais, então se você achou que o seu favorito ficou de fora, conta pra gente nos comentários que a gente vai ler e fazer uma parte 2. Aproveita e se inscreve no canal, deixa like, mostra para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos e é isso. Nos ame nas redes sociais. Tem Twitter, adoro o Twitter, gente, adoramos Twitter. Ó, é tudo liberado, a gente conversa com vocês pelo Twitter, Sim. conversa com vocês pelo Snapchat, conversa com vocês Sim. pelo Instagram. No Instagram eu não converso, não. Eu converso com todo mundo, me chama lá que é nóis. Que Instagram tem gente estranha. Que mandam nudes. No Snap... Ai, não quero lembrar disso. Não mandem nudes, só mandem amor, likes e comentários. E nude. Tá? Pra eles só. Tchau, jovens, até mais Tchau, tarde. gente!